Página 3. Então, 62. Gravando. 364. 364. Aí, cara, mas... A Ju falou que é 364. Eu falei, não é 364 porque é espaço cidadão. Aqui já vai comentar sobre as populações indígenas. É um acontecimento atual, a demarcação de terras por parte do Supremo Tribunal Federal. Até onde eu sei, o julgamento está ocorrendo. Teve um voto favorável à demarcação da linha temporal, ou seja, áreas ocupadas depois de 1988 não podem ser consideradas indígenas. Teve um voto que determinou isso. Outro voto que foi contra a linha temporal, que falou, independentemente da ocupação daquele espaço, se provar que é daquela tribo, daquela população, daquele povo que tem direito, pode ocupar essa terra. É um tema que está sendo discutido atualmente no Supremo Tribunal Federal. Foi feito um grupo, as pessoas foram para lá protestar, está 1-1 até onde eu sei, o voto do relator foi favorável, e se eu não estiver equivocado, o senhor ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, ou seja, para estudar, para refletir o tema, para dar um voto. O Fachin, até onde eu sei, ele votou contra o marco temporal. Isso. Aí depois o outro voto foi o novo que assumiu, o Cássio Nunes, votou favorável ao marco temporal, empatou o jogo 1-1. Foi para o Alexandre de Moraes, ele analisou, ele falou, olha, eu preciso de um tempo para analisar, para chegar a uma opinião. Porque quando o ministro pede vistas, significa o quê? Que ele vai ler o lado de um lado A e o lado B. Vai ver prova contra a prova de um lado e prova contra a prova... Então, hoje eu não teria opinião, hoje eu pediria vistas. Hoje eu pediria vistas para definir. Talvez eu voltasse, talvez contra talvez a favor do marco temporal, falar até 88, depois de 88 não. Mas eu pediria vistas para dar uma olhada, analisada, porque é algo complexo. Então, o marco temporal é o seguinte, se vai determinar se a ocupação depois de 1988 é considerada ou não. Isso. Então, esse caso está no Supremo, como é o caso daqui, o Espaço Cidadão, que vai falar sobre a população indígena. Diz que a internet... É uma questão complicadíssima. Diz que em 2014 chegamos a um dado impressionante, mais da metade da população passou a acessar a internet. Atingimos índices de conectividade próximo ao de países como Estados Unidos e Japão. E aí pergunta para vocês, em sua opinião, isso significa que estamos diminuindo desigualdades socioeconômicas do país? Sim ou não? Ou seja, o fato de muitos brasileiros terem internet está diminuindo a desigualdade socioeconômica? Não é porque tem internet que eu sou mais rico por isso. Tem gente que faz dinheiro com a internet. Tem pessoa que consegue fazer dinheiro com a internet. Não é porque eu tenho a fé na minha casa que automaticamente eu me torno uma pessoa rica. Proporciona a condição de, né? Se a pessoa quiser se esforçar, ela fica rica, mas não é um fator determinante. Tem gente que faz as coisas para ter acessar por status mesmo. Isso. Eu estava vendo o cara acho que era um gerente, o CEO da Gucci, falando que os caras vendem mais para pobre do que para rico. Só que mantém status. Exatamente. Porque o pobre tem maioria. Exatamente, perfeito. Aí na página, na 364, diz que algumas informações. O Brasil tem uma forte concentração de renda e um elevado nível de pobreza, em que pese uma sutil melhora de 2001 a 2010. De acordo com o texto, com dados do IBGE, que é o que pauta o livro, houve uma pequena melhora de 2001 a 2010. Diminuiu um pouco a desigualdade, as pessoas pobres não ficaram tão pobres, então o país melhorou um pouco economicamente, mas a situação ainda persiste. De acordo com o livro, apesar da melhora, a situação persiste. Aqui temos uma imagem, um morador de rua dormindo, tendo como fundo a Praça dos Poderes e o Congresso Nacional, ou seja, Brasília, capital federal, tem lá a Câmara, o Senado, essas duas torres são os lugares onde os deputados, senadores têm assessores, trabalham, as salas de cada um, e aqui a Praça dos Poderes, Judiciário, Executivo, onde comanda o país, onde tem muitas pessoas ricas, tem um morador de rua, pessoa dormindo em cima de papelão. Muitos brasileiros pensam nisso, né? Porque... Não, mas tipo, não o que será que iria acontecer? Tipo... Se cai um avião. Ali.
Não, no Congresso. No Congresso, eu estava falando sobre o Congresso. Não. Hipoteticamente falando, vamos supor, Deus me livre e guarde. E um desastre. Um avião cai, perde o controle, um ataque terrorista. Ataque essas torres e morrem. O protocolo de segurança, se morrer o presidente, com relação ao executivo, tem a mania sucessória. Se o presidente falece, é o vice. Se o vice falece, temos novas eleições. Se está próximo das eleições, como o caso que a gente está, quem assume é o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Se ele falece, o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Se ele falece, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não fica sem presidente. Alguém vai governar o país. Agora, se os deputados falecerem, aí novas eleições. Novas eleições. Esse é o protocolo. A Anvisa podia criar assim, uma norma falando que é proibida a entrada de pessoas que não estão vacinadas no país. Ela pode sugerir, e quem vai determinar se isso está valendo ou não é o Congresso, a Câmara e o Senado. Mas não vai liberar. Se o Bolsonaro... Mas ele comprou tudo. Depende do Congresso. O Congresso ele aprovou, só para termos noção, o poder do Congresso. Se tivermos somente pessoas idôneas, como a situação pode melhorar? O Congresso aprovou pessoas idôneas, deputados e senadores. O Congresso aprovou a lei do mandante, que vai mudar a questão de transmissão de jogos de futebol. O pior é que o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, se ele barrar por 3 restaurantes por não ter tomado a vacina, isso vira uma chacota. Nossa, cara. Acaba todo mundo pega mal. Nosso próprio governador não quer. Nosso próprio governante. $800 de auxílio emergencial. Se somadas as prestações, dá isso, mas não foi por mês. Quando ele fala 800, tem a impressão que é por mês. Só que somado, dá $800. Ele não sabe se expressar, ele tinha que saber falar. De fato, a liturgia pede para que se expresse bem. O professor, um presidente, tem que saber falar bem, isso eu admito. Mas se parar para pensar, o Aécio Neves, em 2014, no debate, ele destruiu a Dilma. Parecia o Bayern de Munique e o Barcelona. Parecia o Thor contra o Hulk contra... Professor, mas é o que muita gente falou. O Brasil que o Bolsonaro estava descrevendo nesse discurso não existe. Ele vai defender, ele vai fazer o discurso para se defender. Ele estava descrevendo um Brasil lindo, maravilhoso. Sabe o que é o pior? Todo florido, encantado. Por exemplo, em 2014. Isso que eu também ia comentar. Com a Dilma. Saudando a mandioca do hino. Só que tem um porém, o X da questão. O Aécio, no debate, parecia o Hulk com o Loki. O Hulk parecia o Aécio e a Dilma o Loki. Só que o que aconteceu? O Aécio Neves preso, propina de 2 em 2 milhões. E a Dilma, até onde o presente momento, nenhum caso de corrupção, a não ser nas pedaladas fiscais, que ela gastou mais do que arrecadou. Tirando isso, não teve um crime de corrupção. No debate, ela não argumentou bem, ela não teve retórica, só que ela não foi corrupta. Não deu ruim para ele, professor. Por que não deu ruim? Porque os processos... Porque não tem ruim, parceiro. Porque os pedidos de impeachment não foram aprovados pela Câmara. Não foram por isso. Nossa, o professor não sabemos escolher presidente. Sinceramente. A gente escuta de cada... Bom, de verdade. Getúlio Vargas. Depois que ele fez Olga Benário. Eu ia falar isso agora. Ele entregou a Olga. Ele ainda foi... ajudou. Só que, tipo assim, eles ajudam com a mão direita e tomam com a esquerda. A política é assim. Por isso que o Brasil é um país desigual. Ele era uma pessoa muito simpática. Devia ser. Carisma. Porque quando o Getúlio Vargas ele se mata, o que acontece? A imprensa, na época do Brasil, estava sentando a lenha no Getúlio Vargas, igual com o Bolsonaro. Senta a lenha, senta a lenha, senta a lenha. Aí o que acontece? Saio da política para entrar para a história. Ele pega, pô, se mata e deixa uma carta. O povo ficou bravíssimo. Pegou o carro do jornal Globo, que é hoje a TV Globo, derrubou e virou. Falou, não, que isso? Vocês mataram Getúlio Vargas. Vocês perseguiam o pai dos pobres. Talvez isso acontecesse. O Bolsonaro não pode te matar, assim? Talvez isso aconteça. Porque era o mesmo contexto. Uma mídia perseguindo... Eu que tô.
perseguindo. E quando o Getúlio falece, está nos livros da história. A população que era pró-mídia contra Getúlio muda da água para o vinho. A população passou a odiar a imprensa e apoiar Getúlio Vargas, porque a população fica com dó. Vocês da imprensa malvadões mataram Getúlio Vargas. Ele não faleceu porque vocês são cruéis, vocês são perversos. E aí Getúlio virou o pai dos pobres. Então, pode ser que isso ocorra. E seja como for, não é o fato de você falar bem, ter uma boa retórica e argumentação que vai ser honesto. De repente você falar de maneira chucra, simples, mas você pode ser honesto. Então, a Dilma, por exemplo, não, perdeu o debate em 2014, foi feio, deu até dó, mas ela acabou sendo honesta, até onde eu sei no presente momento, e o Aécio preso por corrupção. Então, ou seja, o Aécio falou bem. Nossa, português perfeito, uma retórica, argumentação. Na época eu vi, eu falei, cara, esse cara argumenta, hein? Ô, louco, esse é o cara. Né, Dilma, vamos estocar o ar saudando. E saiu por pedalada fiscal, não por corrupção. Ou seja, ela falou estocar o vento, a mulher sapiens, a saudar a mandioca, mesmo assim, falou a mulher sapiens, viva a mulher sapiens. Nós temos que saudar. Isso. Ou seja, ela falou tanta besteira, não teve a postura de uma pessoa na presidência, mas até o pior momento, nenhum caso de corrupção envolvendo o nome dela. Não pegou dinheiro, desviou, fez obra superfaturada, até o presente momento, nenhum caso assim. Hoje, até dia 22 de setembro de 2021, tem um caso de corrupção dela. Então, por mais que ela tenha saudado a mandioca, falado coisa groselha aqui, né? Mas tem que saudar a mandioca, é brincadeira ou de verdade? O quê? De saudar a mandioca, ela saudou a mandioca mesmo. Tem entrevista, ela estava numa coletiva, ela saudou a mandioca, assim, ó. Eu saúdo a mandioca, o vento vai de lá para cá, daqui para lá, e podemos estocar o vento. E viva a mulher sapiens. E a Dilma Rousseff, ela começava um pensamento e não conseguia terminar. Ela se perdia, ela ficava aérea. Parece uma... vamos antes de continuar. Não é uma postura de uma pessoa na presidência. Mas acho que estocar o vento foi pior. Deixa eu ver se tem mais. Não tem. Acho que não tem mais não nesse texto aí. Continuando. Aí não. Aí embaça. Não, a Dilma, nesse caso aí, não é postura de uma pessoa na presidência da República. Não é uma postura de uma pessoa na presidência da República. Vai ser uma Haddad, provavelmente. Sim, você vai gostar do Lula, tem pessoa que vai gostar do Bolsonaro, é normal, do Ciro, do Rodrigo Pacheco, que é o terceiro nome, continuando. Pode. Eles são do mesmo partido. Pode, o PT pode lançar uma candidatura. Mas eu acho que não pode. Mais, professora. Como você estava comentando que eu acho que agora, tipo, o vice tem que ser de outro partido? De outro partido, parece que tava... Pega a Manuela Dávila. Sabe o que eu tava Dávila, pelo amor de Deus. Tem a Tabata Amaral, talvez. Eu queria Erundina. Tem o Luiz Erundina, tem o Jean Willis, tem o Ivan Valente, tem um monte de... Tem o Guilherme Boulos. Professor, eu tenho uma paixão pelo Haddad. Professor, ele é professor universitário, fala muito bem, etc. Mas eu tenho dois apoios. Continua. Tomar como presidente Gabriel Monteiro como vice. Calma, não precisa falar esse palavrão. Ele não falou palavrão, não se escolheu. Aí no texto, diz lá. Mas é diferente, população economicamente ativa. O da como presidente, o Gabriel Monteiro como vice. O nono ano falou em eu presidente. O nono ano brinca falando de Felipe presidente. Nem posso, nem tenho 35 anos. Tem que ter mais de 35. Tem que ter mais de... Aí o nono ano fica brincando. É só na brincadeira, só para tirar uma onda. Não, tem que ser brasileiro e ter acima de 35 anos. Isso, não. A maioria dos países, só o nativo do país pode ser presidente.
No texto diz lá, população economicamente ativa, que trabalha, que produz alguma coisa. É o empregado que recebe atividade remunerada em troca do salário. Meu caso, por exemplo, o jovem militar, o padre que recebe um salário, trabalhador por conta própria, autônomo, por exemplo, advogado, é autônomo. Eu não tenho um salário fixo. Ganha um caso, ganha dinheiro. Corretor de imóveis, ele está trabalhando. De repente, no mês ele não vende uma casa, mas no outro mês ele vende 2, 3. Ele não consegue comprar. Igual, por exemplo, a Carlão Imóveis, aqui com o Henrique, menino, ele vendeu a casa para mim, ganhou dinheiro, merecidamente. É autônomo, ganha sim, dia não. Diarista, tentor, pedreiro, se tem serviço, ganha. Se não tem, não ganha. Empregador, de acordo com o texto, explora alguma atividade econômica e tem um ou mais empregados. Dono de comércio, quem tem uma loja, quem tem uma fábrica, uma indústria, quem tem funcionário, está economicamente ativa. No caso aqui, por exemplo, as fundadoras, a diretora Daiane, a coordenadora Vera e a Patrícia, são de acordo com empregadores, elas empregam eu e mais diversos professores e funcionários. A Teca emprega pessoas, o Yamato, aqui o restaurante, na Jussara, enfim, qualquer lugar que emprega é empregador. Não remunerado, exerce alguma atividade na sociedade civil, pelo menos 15 horas na semana, não remunerado, como instituição filantrópica, religiosa, beneficente, entre outras. Por exemplo, pessoa que trabalha na igreja católica, igreja evangélica, que trabalha em hospital, que trabalha na clínica de repouso, que não recebe salário. Trabalho voluntário. O cabeleireiro, eles ganham? Eles conseguem ganhar dinheiro bem? Autônomo? Sim, ganham bem. Porque assim, pensa no professor. Sim. Dependendo, eles ganham. Se tem serviço todo dia, ganha. Pelo menos o meu cabeleireiro sempre posta que tem comida, tá viajando, tá bem. Não, sim, vamos ter que ter 5 a 10 por dia. Sim. Vai, uns 7. Aí o corte é uns 20 reais. Isso. Que é a média aqui. Que é de 15, isso. 30, tá bom, mas 20 reais. 20 vezes 7 dá 140. 140. Vezes 30. Vezes 7. Vezes 30 não fez no trabalho de domingo. Vezes 25. Uns 25. 2.000 e pouco. Vai dar 2.000, pode usar o celular para fazer a conta. Vai dar 2.000 e pouco, depende dos gastos dele. Se é local próprio, se é alugado, a luz, imposto, os produtos. Então depende. Mas aí, por exemplo, essas luzes que eu fiz e preciso refazer. R$80 só as luzes. Tá durando, já era para ter feito, mas ainda não fiz, tá durando. Seu cabelo é grande, então. Ele ganha. Isso é o corte padrão masculino, né? R$20. Agora. R$20? Corte masculino. Tá brincando que é só isso? É só isso, o corte masculino. Tá vendo quanto na menção primária? Eu faço 25 se eu vou fazer. Eu acho que não, professor. Mas quanto tempo o cara gasta para cortar o seio do Pedro? Depende do que ele vai fazer no cabelo dele. Se ele quiser fazer aquelas coisas, aqueles desenhos horríveis no cabelo. Ô, professor, o que eu tava pensando, eu até falei isso com o Pedro, mas ele concorda comigo. Nós homens, realmente. Não. Todo mundo viu. Não foi isso não. Eu falei pra ele, escuta, Pedro, vou falar. O Pedro acabou de concordar comigo. Não, mas não interessa. Pode falar. Eu falei pro Pedro, nós homens somos o desigual da sociedade. A mulher é muito mais privilegiada que a gente. Dependendo do ponto de vista, do sentido, pode ser que sim. Vocês são desigual. Pode ser que dependendo do ponto de vista, pode ser que sim. É que assim, a mulher com 2 palavras, você pode ferrar. Eu quero que você tenha um útero, Vinícius, pra você ver com 2 palavras. É pra deixar vocês nervosa, é pra deixar vocês nervosa. E realmente, eu não depende do ponto. ponto. Eu não concordo. Agora, papai, eu não concordo com isso. Foi brincadeira só. No TikTok, o cara Taylor Simão, você já viu esse moleque? Foi que lá você mostrou. Mano, ele fala umas coisas absurdas. Ele fala que não compensa namorar uma mulher com filho, porque a atenção não vai ser 100%. Ele mostrou o vídeo. Eu já vi esse vídeo. Tipo, é um absurdo. Como assim? Você condena a mulher, você condena a criança. Sem contar que ele usa o simples argumento que, se foi parto normal, eu também nem quero. Se tiver celulite, estria pra mim. Uma porra da Barbie, cara. Compra uma Barbie. Ele quer uma criança. Ele não quer pelo, no caso ele tá idolatrando o corpo de uma criança. Ele quer mulher mais baixa que ele. Tudo isso. É um absurdo, professor. Cada um. E o menino até que é bonitinho, é jeitosinho, mas tem umas ideias que deixam esse moleque tão Ele não é bonito. É muito pessoal a questão da beleza. Eu, por exemplo, acho que o Cristiano Ronaldo bonito, mas é muito pessoal. Ele é horrível. O que é aquela
coisa saudável. Sim, mas e os músculos dele? E o peitoral? Mas ele pertence à população economicamente ativa. Agora... Meu tio me falou que o homem sofre muito mais do que a mulher, porque o que é alcoólica perto de um chute no saco? Nossa, sim? Dói bastante. Essa alcoólica, você não leva um chute no saco todo mês durante uma semana, 10 dias. Nossa, mas o chute no saco é um trauma. Você não teve um chute no saco? Vamos voltando. Isso é biologia. Calma, ó, isso é biologia. Isso eu não entendo. Voltando. População desocupada. Peraí, professor. Calma, não. Isso é biologia. Eu não consigo, eu não tenho resposta para isso. Um chute no saco mesmo equivale a dias. Tem que perguntar para quem dá aula. É Daniela, professora, agora? Para quem? Pra Kalinka? Ela é mulher, ela tá com Ela é da área de... Ela é de biologia. Posso perguntar pra ela, professor? Por favor, professor, calar a boca do abençoado? Pode ir lá perguntar. Fazer a comparação. Não só podemos, Vamos. professor, ter uma pequena comparação. Não tem como, eu não Com todo tenho. respeito, Você tem um útero do o avô. senhor não leva o chute no saco 7 vezes durante um mês. É. Nossa. Mas você não sente a dor dos... Ela vai perguntar, vamos lá. População economicamente não ativa. Pessoas que estão temporariamente desocupadas. Quem não trabalha, a população nem trabalha, nem estuda, não faz nada, não exerce nada. Nem procura emprego. Porque é isso. Quando coloca lá desempregados, são aquelas pessoas que estão sem emprego, mas estão procurando trabalho. Pode estar estudando também. E está estudando também, perfeito. Não trabalha, mas está estudando. Então, para eu sou desempregado. Isso, exatamente. Agora a população nem trabalha e nem estuda. Guarda. Professor, esse moleque aqui que eu tava te falando. Esse aqui é o nível de vídeo do cara. Ah, não, eu já cheguei a ver. Pesa mais de 50 quilos, Não. posta vídeo rebolando. Não é loira. Ele quer mais loiro, ele quer menos... Nossa. Deixa ele, cada um vai gostar. Tem que ver se ele tá feliz assim, fazer o quê? Agora guarde o celular, por gentileza. Vamos voltando lá. População economicamente ativa no mundo. Primeira tabelinha. Tem lá, o que tem laranjinha significa que menos de 60% é economicamente ativa. Sudeste asiático, sul e sudoeste asiático, norte do continente africano, África do Sul. Quanto mais escuro, maior a porcentagem de população economicamente ativa, de 15 anos ou mais. O Brasil, de acordo com esse gráfico, possui de 65% a 70% da população economicamente ativa. Música? Ah, não, é no primeiro, eu acho. Por que considera, apesar de 15 milhões de desempregados? Porque esses milhões de desempregados não estão de braço cruzado. Estão vendendo bolo, estão chamando de pintor, de advogado, de professor, de N coisas. Ninguém está parado. São os autônomos. E os autônomos é considerado população economicamente ativa. Então, no Brasil, temos mais ou menos de 20% a 30% no máximo de população que não é economicamente ativa. Pessoa preguiçosa, que não trabalha, que não estuda. É só da raça pra cima. Que não fica em casa sem fazer nada, que nem trabalha nem estuda, a população nem. Em países mais desenvolvidos, esse número é elevado. Ou seja, o número maior de população economicamente ativa. Não, senta aí, Pedro, senta. Eu ia chamar novamente. Aí, de acordo com o texto, tem lá a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2013, divulgou um resultado de 102,5 milhões de pessoas acima de 15 anos exercendo atividade remunerada, índice de 50%, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros em 2013 que trabalhavam de alguma maneira, vendendo doce, vendendo bolo, pipoca, qualquer coisa. Autônomo já é população economicamente ativa, não basta ser apenas registrado. Quando a gente pensa população economicamente ativa, pensa apenas registrado ou concursado, não. Autônomo é população economicamente ativa, aquela pessoa que tem uma renda variável. E aí, setores da economia. Primário é matéria-prima, agricultura, pecuária, pesca, extrativismo. Você pega uma região e vai extraindo minérios, ouro, prata, bronze, extração como a Vale do Rio Doce faz, por exemplo.
Secundário, pega a matéria-prima e transforma no produto. Fábricas, as indústrias, a Tirol, que pega o leite da vaquinha. A professora falou que são dores distintas, mas a mulher só primária, eu tenho certeza. Ah, de acordo com a resposta técnica... Não, ela falou que é relativo. É relativo, ou seja, não chegou a uma conclusão Porque final. ela falou que tem um vídeo de um senhor que lá no chute no... Sim, na região e ele não sente nada. É relativo. Ele fica tranquilo. Mas tem uma matéria da escala que pode resultar não sei quantos ossos quebrados e tudo mais. Exatamente. Mas ela fala que a dor é relativa, porque, tipo, por exemplo, o homem pode ter útero, ele não sentia a mesma dor. Como a mulher pode ter um saco, não sentia a mesma dor. Isso, é relativo. Então, não é conclusivo. Ambos sofrem. Não. Essa é a professora... A mulher para. Então, a mulher sofre mais. Depende, é relativo. É relativo. É relativo. Então, a resposta técnica foi relativa. E o terciário, voltando, é o comércio e a prestação de serviço em geral. O autônomo, ele está no terciário. Ele presta o serviço. O pintor, o eletricista, o encanador, o pedreiro, diarista, o advogado, o professor, está no setor terciário. Assim como escolas, lojas, mercados que vendem o produto primário, secundário e terciário. E aí, de acordo com o IBGE, também considera em suas pesquisas a questão da informalidade. Esses setores da economia não podem ser confundidos com outro tipo de setorização difundida mais recentemente. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. É outra classificação de acordo com o IBGE. Aí, de acordo com o IBGE, primeiro setor são as atividades públicas conduzidas pelo Estado. Secretaria de Educação, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Fórum, Ministério Público, tudo 365. 365. Livro de Sociologia. Primeiro setor, que é a atividade do Estado, que nem, por exemplo, acontece, é tão normal confundir, tá sossegado. Né? Tá prestando atenção, dá para captar. Beleza. Primeiro setor, de acordo com o IBGE, tudo que é do Estado, tudo que é público, SADESP, por exemplo, Eletropaulo, tudo que é do governo, Ministério Público, Prefeitura, primeiro setor. Segundo setor, são as atividades do setor privado, com foco no mercado. Por exemplo, o CRIO, lojas, comércio, que é o setor privado, que é uma pessoa, um grupo de pessoas que comandam as fábricas, as indústrias, as lojas, plantações, tudo que tem dono, dona, donos, sociedade, é o segundo setor, que é privado, tem livre concorrência. A Aquarela é segundo setor, a Teca é segundo setor, o CRIO, as empresas que fazem os produtos que o CRIO vende, as lojas que fazem as roupas que as lojas aqui de Mongaguá vende, a Adidas e a Nike, que a Calanha vende, tudo que é privado é segundo setor. E o terceiro setor são... Tipo, a Adidas e a Nike, são Sim. vendidas na Calan, porque Isso. a Calan não pode vender umas coisas muito caras. Sabendo Não são originais ou são... Sim, a priori são originais. São originais. São originais. Por que não são tão caros? Porque são Depende do... os sapatos que tem maior estoque. Tipo, os que tem menos estoque, Tinha na um Nike. Air Force lá que tava tipo 300 e pouco, o Air Force era tipo 500, 600 reais. Mas aí talvez... Qual Air Force? Mas Ah, Air Force. O Air Force. a Calan... Não era um, porque um ele é... Enfim, eu comprei o Air Force, só que eu coloquei o CPF da minha barrada e não chegou, eles tornaram o valor pra mim. Mas aí talvez a Calan compre em grande quantidade. Igual, por exemplo, mercado atacadista e mercado varejista. Eu, por exemplo, semana passada fui lá, fiz compra no atacadão. Num fardo de arroz de 5 quilos, paguei R$15 e pouquinho. No fardo de... Agora, se você vai no mercado aqui, é bem mais caro, porque o atacadista compra em grande quantidade. O leite eu paguei R$3,90. Sabe o que é o pior? A gente fala agora, nossa, R$15 que barato. Mas a gente tem que lembrar que no começo da pandemia, o quê? Nem R$10. Né? O que aconteceu foi que a pandemia prejudicou o mundo inteiro. No mundo inteiro, todos os alimentos ficaram mais caros. Está faltando mão de obra no setor primário, na agricultura, por isso que tudo está ficando mais caro. Faltam trabalhadores para atender a demanda mundial, porque são 7 bilhões de pessoas que têm que comer. E tem que se produzir alimento para 7 bilhões de pessoas. Então, muitas pessoas são necessárias para que tenhamos essa produção de arroz, milho, café, soja, etc. E está faltando já mão de obra no setor primário, por isso que tudo aumenta. Porque se o brasileiro não comprar, o europeu compra,
o estadunidense compra, o canadense compra. Professor, se a gente não comprar, os preços tendem a cair. Se ninguém comprar, vai cair. Mas se o brasileiro não comprar e os europeus comprar, lei da oferta e demanda. Mas eles vendem mais barato para os europeus e mais caro para a gente? Não, eles vendem sim, professor. Um exemplo disso é a gasolina, que eles vendem muito mais barato para fora do que para a gente. E o mais engraçado, professor, uma coisa que eu não consigo entender. A gente mora na praia. Sim. A gente é do lado do mar. E o mar é onde extrai petróleo. Mas aqui não extrai petróleo em lugar. Não. Aqui é próximo, em Santos até o Rio de Janeiro. No nosso litoral extrai petróleo, sim. E assim, eu acho um absurdo a gente tem que pagar quase R$7, né? A gasolina tá muito cara. A minha mãe chegou a pagar 7. Sendo que o transporte é mínimo. Os impostos, eu não entendo por que dá tanto imposto na mão. Se lá tem imposto. Tem imposto, lá tem imposto estadual, que é um valor alto, tem imposto federal, além do que outro fator que esse imposto tem aumentado de uma hora para outra tão altos. Além do que contribui para o aumento da gasolina é a desvalorização do real perante ao dólar, o fato que apenas a Petrobras pode extrair o petróleo e a Petrobras, de repente, não tem os recursos que outras empresas têm para baratear esse custo. Então, o mercado está fechado. Não tem os recursos, abre o mercado. Cara, isso igual o correio. Por exemplo, o correio, o frete antes era muito caro. Era muito caro. Agora, abriu o mercado. Temos Mercado Livre. O próprio Mercado Livre, tem outras que abriu a concorrência. Mas banco de graça não frete. Entendeu? A Shopee, por exemplo, não usa o correio. É outra empresa. Abriu o mercado, a concorrência barateou. Exato. Agora a extração do petróleo é só a Petrobras. Até ela tanto transportadora. O preço do frete caiu. Por conta da concorrência. De São Paulo para cá. Não, por exemplo. Era uma facada. Nossa. Era uma facada. Hoje você paga em média R$20. Baratíssimo. Barato. Se comparado com o passado. Eu também não acho absurdo. Eu faço questão de não pagar frete. Mas se comparado com o passado, perguntar para os pais de vocês, se eu comprasse algo da Bahia, quanto era o frete? Nossa, era caríssimo. Hoje, tudo está muito mais rápido, tudo mais prático. Porém, a gente tem que ver se óbvio que a gente... A questão que está pegando... Tem um imposto já elevadíssimo na gasolina e também o dólar está muito mais valorizado que o real. Hoje, por exemplo, R$5,22, R$23, por aí. Pode consultar. Eu penso assim, deve estar... se é só a Petrobras que extrai, isso, abrange o mercado. Abre o mercado. Chama a Shell, por exemplo. Sim, chama empresas da Itália, do Japão e fala, cada um pode explorar e os postos de combustíveis podem comprar diretamente. Aí o que vai acontecer? O preço vai fazer assim, isso. É a oferta que manda. Exatamente. O preço da gasolina ele é colocado de acordo com relações internacionais. Ele é discutido assim, o preço da gasolina. Sim. E a moeda que é discutida internacionalmente é o dólar. Sim. Então, se a gasolina custar, por exemplo, $100 um barril, quantos reais vão custar? Então, o cara que compra em dólar e vai ter que revender em real. E aí, se o real perde valor... Isso, agora... O cara vai vender por 5. Exatamente. Agora, se fosse pareado, equilibrado, se o real tivesse R$3, a gasolina ficaria barata. Porque o petróleo, ele é vendido e comprado em dólar. E aí, se o dólar dispara, o cara vai gastar mais reais para comprar aquela mesma quantidade de petróleo, de gasolina. Aí ele vai cobrar isso de nós. E ele vai colocar o lucro dele, as contas, os impostos, por isso que fica mais caro. Você chegou a pesquisar quanto que está o real? Hoje, toda... Posso pegar a pasta deles? Pode sim. Professor, é igual eu estava falando. Nada. 5,29. 5,29? 5,29. O cara compra o barril do dólar. Sim. Porque, tipo, tem coisa que vai... O gás de cozinha também é um exemplo. Sim. Ele, tipo... Eu não sei, eu estava discutindo isso com o meu padrasto até. Ele estava lá em algum lugar. Até chegou a falar que ia dar, tipo, uns R$80. Era um valor bom para eles venderem o gás pra gente. Uns 90, por aí. Até um absurdo, tipo, R$80. Ele falando que seria um preço bom ainda com eles tendo um lucro. Professor, esses caras eles estão querendo ganhar tanto em cima da gente, também. a quantidade de impostos que eles colocam para eles terem um lucro maior. Exatamente, eles pegam. Aí, se o dono que vende negócio de gás aumentar o preço, ele vai. O que a população vai dizer? É culpa dos governadores e do presidente, não é culpa minha. Eles superfaturam com relação à crise e o fato de que o brasileiro vai ter que comprar gás. Então, tem alguns donos de locais que vendem gás que cobram mais caro
justamente para fazer isso. Ou então eles fazem tipo um cartel. Eles podem se juntar e falar, olha, vamos todo mundo cobrar caro para que todo mundo ganhar? Ou seja, a gente gasta, vamos supor, R$70 para comprar. Se a gente vender a 85, estamos no lucro. Vamos todo mundo cobrar 120? Assim, se a pessoa não comprar de mim, comprar de você ou comprar dela? Mas eu acho isso absurdo, pode ser que ocorra também. A gente fazer o quê? Vamos dar um exemplo. Isso daí eu acho mais difícil, porque são várias empresas. Não, eu acho difícil. Já ocorreu no passado, é pouco provável, mas não é impossível de ocorrer o cartel. Já ocorreu no passado. Não, professor, mas eu sei. Mas sim, e é crime. Só que é mais difícil. É mais difícil. É difícil, mas não é impossível. Eu acho muito errado esse negócio, porque você foi no dólar. Sendo que a gente que está extraindo. Exatamente. O petróleo. Por exemplo, o dólar era 5,29, a gente se o barril for $100. Isso. Igual você falou. Vai sair por 529. Exatamente. Ele vai trazer, e vamos colocar aqui por litro, sai a 5,29 para vender pra gente. Só que assim, não vai ser só 5,29, porque é o valor que praticamente ele pagou no barril. Então aí ele vai colocar isso sem o imposto, sem o lucro dele e sem tudo. Por isso que sai R$7. Exatamente, é isso aí, mesmo. Tipo, meu... É vendido em dólar e Eu esse... acho errado de ser discutido por dólar e eu acho que... Sendo que nós extraímos... O trabalho é nosso, não é dos Estados Unidos. Mas aqui os caras vão meter... Se eles querem que ele para fora, eles têm que ir. Aí o Brasil pode sofrer sanção, pode sofrer punição. As máquinas, os negócios que os caras usam. Eu acho que pode o quê, professor? Não, aí o Brasil pode sofrer punição, sanção. Ó, ninguém negocia com o Brasil está punido se não negociar o barril de dólar. Sim, empresas apenas dos Estados Unidos não podem negociar com Cuba. Então, por isso que tem... Não só apenas isso, mas empresa francesa... Isso, mas esse também é um dos fatores que também. influenciando pelos... Sim, Agora, quem é bilionário e é francês pode colocar seu dinheiro em Cuba. Quem é bilionário e é chinês pode colocar seu dinheiro em Cuba. Apenas empresas dos Estados Unidos que não podem negociar com Cuba. Agora tem que perguntar, será que para o francês, para o alemão, para o sul-coreano, para o chinês, para o brasileiro bilionário, compensa investir em Cuba? Será que se ele colocar a fábrica lá, a empresa, o Estado não vai roubar, tomar para si, não vai estatizar? Professor, que a gente tem que pensar que muitos países são aliados aos Estados Unidos e acaba não querendo ir para não ter treta, com os Estados Unidos. Pode e ser assim, sim. eu acho um absurdo o Brasil. Caraca, Vinícius, que coisa útil foi essa que você falou assim, do eu tenho nada? inteligência, é que eu só não uso. Todo mundo argumenta bem nessa sala. Professor, eu acho um absurdo. Eu só não uso a inteligência, ele se autodestrói, Vinícius. Pode continuar. Eu ainda continuo achando um absurdo da gente sofrer uma punição por uma coisa que é trabalho nosso, não é trabalho dos de fora. A gente que está suando, é a gente que paga o imposto e a gente, querendo ou não, ajuda os demais para trabalhar para a gente. E a gente pagar R$7 uma gasolina algo nosso é um absurdo. Vamos parar de comprar gasolina. Vamos parar, Não dá. Por exemplo, quando teve esse tempo atrás, teve a greve dos caminhoneiros. Eu ia falar disso agora, o diesel. Pelo amor de Deus. Os idiotas indo de novo. Os caras aumentou de novo o preço, os idiotas indo lá encher de não. Poxa, aí você não ajuda a gente. Exatamente, perfeita observação, perfeita Eles observação. estão tratando bem no posto de gasolina por isso, porque os caras vão lá e não deixam menos de 10 mil. Aqueles caminhões de carga grandão. Os caras deixam 10 mil no posto de gasolina. Por isso que os caras são tratados assim. Faz Só que sentido. tem que lembrar que o caminhoneiro, ele não tem nada a ver, porque é a relação de empresas e o... Na verdade tem, se ele for autônomo. Não, mas geralmente é a empresa. Mas ele está transportando para a empresa paga a gasolina, ele não paga do próprio bolso. Não, tipo, tem muitos deles que, por exemplo, quando eles trabalham, é um exemplo desse. Mas eu não falei se era Não, mas tipo, um exemplo, mas tem. Mas acontece isso. Porque, tipo, uma empresa, é um exemplo até que acaba ocasionando vários acidentes, é o fato de, tipo, os caminhoneiros acabarem tomando remédios para ficar acordado. Tipo, na empresa, eles não podem fazer isso. Porque dependendo da carga que o caminhoneiro faz, ele ganha 15 mil por dia. Às vezes os caras tomam remédio para ficar acordado durante, porque são cobrados, pressionados, ou quer faturar mais. E aí eles querem ficar acordados e eles acabam tomando remédio. Uma empresa não permite isso. Então os caras que fazem isso são autônomos, eles trabalham sozinhos. Mas aí se alguém paga, antes ele paga do próprio bolso a gasolina e ele é ressarcido pela empresa que está pedindo para ele trazer esse produto. Sim, só que eles estão falando, é impossível ele ser autônomo. Dá para ser autônomo. Se ele tiver bala na agulha, ele pode, para investir. Ele pode. Aí a empresa falou, João, Felipe, transporta tal item, tá bom. Tanto antecipadamente vou botar de gasolina. Aí eu transfiro lá, o cara transfere para mim, eu vou no posto, abasteço,
Quando chegar, o cara dá o dinheiro para mim. Dá para ser autônomo, não é possível. Mas tem que ter bala na agulha para começar. Mas, de fato, a gasolina é R$7. Autônomo? Ele é? Meu padrasto, ele trabalha para várias empresas. Ele é autônomo. Não é possível, exatamente. E a empresa... E a gasolina não sai do salário dele, sai da empresa. Vamos lá? Na página seguinte... Ele tinha 2 caminhos. Oi? Pode falar. Sim. Ele poderia sugerir o aumento do real. Ele pode tentar sugerir ações que baixem o dólar perante o real. Tem que mostrar para o mundo inteiro que o Brasil é seguro. Quem é bilionário olha para o Brasil e que é um país seguro. Seguro no sentido da política, que não vai ter crise, que não vai ter golpe, que não vai mudar essas leis, que é um país seguro juridicamente. Peguemos o caso que ocorre no Supremo... peguemos, por exemplo, o Reino Unido. Lá tem a rainha, ela tem o poder moderador do Reino Unido e do Canadá. Se o primeiro-ministro do Canadá fizer uma cobrinha, ela pode destituí-lo. Ela pode destituir o parlamento canadense. Pode revogar uma lei canadense, mas ela revoga não. Ela demonstra para o mundo o quê? Olha, o Canadá e o Reino Unido é seguro. Ninguém passa fora das 4 linhas. Se alguém passar, eu intervenho. No Brasil, o estrangeiro fica preocupado. Será que o judiciário vai extrapolar as 4 linhas da Constituição? Será que o presidente vai extrapolar? Será que o Congresso vai extrapolar? Então, o mundo olha para o Brasil e fica com medo do presidente, do judiciário, dos políticos fazerem algo fora das 4 linhas. Exatamente. Há motivos. Eles abusam totalmente do poder. Exatamente. Esquecendo que o poder federal é o povo. Isso. O povo pode tirar. O povo pode tirar. Exatamente. O Supremo, com aquele negócio das fake news. É mais difícil, porque os caras têm muito dinheiro e eles compram o que eles quiserem. Mas se o povo quiser, o povo consegue. Não é impossível. Dá pra mudar. É difícil. Ficha. Você acha que 270 milhões, botar uns 215. Não é questão de defender a Dilma, mas é questão de que eu gosto tanto do Bolsonaro. Não vai chegar no dia 7 de setembro e lá na Paulista levantar a carta dessa que vai tirar o cara. Uma desobediência civil. Mas continuando, perdemos o caso, por exemplo, das fake news. Isso que ocorre no Supremo não ocorre no Canadá, não ocorre no Reino Unido, no Japão, na Coreia do Sul. Nenhum país tem um Supremo fazendo o que o Supremo faz. Nenhum país tem um líder político falando: estão esticando a corda, estão agindo, a onça vai beber água, ou seja, ameaçando que vai dar o golpe. Ou seja, eu não vejo o Trudeau fazendo isso, não vi o Trump, o Biden, a Rainha Elizabeth, o primeiro-ministro do Japão, ninguém falando o Boris Johnson que vai dar golpe, Macron. Mas o Bolsonaro vira e mexe e fala: olha, estão extrapolando as 4 linhas da Constituição, olha, estão esticando a corda. Tá, vou esticar, e se esticar, vai fazer o quê? O que ele quer dizer com isso? Então, isso, para quem é de fora, fica preocupado. Caramba, o cara tá falando que esticando a corda. Então, se esticar demais a corda, o cara vai dar um golpe. O investidor não vai querer investir no Brasil por causa disso. Além disso, o Brasil tem altos impostos, alta burocracia, um estado difícil. Para você gerar emprego no Brasil é complicadíssimo. Então, se o Brasil fizer uma reforma política, administrativa e falar para o mundo: olha, mundo, aqui se você colocar a sua empresa, os impostos são simples, são 2, 3 impostos, a burocracia é simples, já vai melhorar muito o Brasil. E aí o dólar vai baixar. Naturalmente o real vai se valorizar. O que dificulta também para o Brasil é que são muitos impostos. Desde o micro até o grande empresário, se você quer ter uma loja, uma fábrica, uma indústria, são vários impostos. São mesmo. Municipais. Uma loja de céu é muita burocracia. Isso dificulta. Se qualquer coisa, nossa, para qualquer coisa. Para você contratar e demitir uma pessoa, é muita burocracia no Brasil. Isso, se tiver carteira fiscal. Isso, exatamente. Então, é complicadíssimo o caso do Brasil. O Brasil tinha que fazer essas reformas para falar para o mundo: olha, é seguro. O que vai acontecer se o Brasil faz isso? Investimento de fora, porque temos mercado consumidor, 200 milhões de pessoas, naturalmente o dólar vai baixar e o real vai subir, vai ficar equilibrado. E aí pode. Pô, será que os caras não ficam satisfeitos com 50, 100 mil, tem que pegar uns milhões? Pô, que calor. O político brasileiro nunca está satisfeito. Exatamente. Eu sonho com um debate que nunca vai ocorrer, que é impossível de ocorrer. Sim, pode falar. Um debate que assim, todos os dias, professor, eu penso nesse debate. Pode falar. Você e minha tia. Juro, professor, todo dia eu penso na minha lista.
Nossa, pode imaginar. Ela é filiada ao PT. Pensa numa pessoa louca, obcecada por política. Nossa, ela caramba. É o triplo do que eu sou. Nossa. Caramba. Ela é filha, deve conhecer o José Dirceu, o Lula, etc. Mas seja, deve conhecer o José Dirceu, o Lula, etc. Mas seja como for, o Brasil tem que mudar isso. Para falar para o mundo, olha, mundo, investe no Brasil. Que o Brasil é seguro. Então, quem é de fora pensa, eu vou colocar minha fábrica no Brasil ou na China? Que quase não tem imposto. No Vietnã, na Índia, que não tem imposto, não tem nada. Vou colocar lá. Então, o investidor, ele quer não só o mercado consumidor, como o Brasil tem, mas facilidade. Imposto simples. Não quer não pagar nenhum imposto. O empresário sabe que tem que pagar imposto. Só que não quer pagar imposto A, B, C, D, alfa, beta, delta. Não. 1 ou 2, acabou. Papelada simples, isso que ele quer. Mas é isso que o Boulos defende, né, professor? Não sei se ele defende essa reforma, não escutei. Eu escutei ele falar... No debate dele, ele fala sobre isso. Ele falou, se ele defender isso, ele está defendendo algo que é correto, porque a economia é uma ciência exata. Então, ela vai mostrar aquilo que tem que ser feito para o país melhorar. Tá chovendo isso? Ele, em um debate dele que ele participou, ele dizia que ele era a favor da diminuição dos impostos e tudo mais. Ele está falando sobre isso. Exatamente. Aqui a gente vai ver os IDHs. Noruega, Austrália, Suíça. Nesses países, no começo, eles não cobravam muitos impostos. No século XX, mais ou menos, 1950, 60, eles não cobravam muitos impostos. Impostos eram reduzidos. Burocracia, papelada era reduzida. Simples. Com o passar dos anos, Noruega, deixa eu ver aqui, Dinamarca, que está em 10º lugar, a Finlândia, a Suécia, que são ótimos locais para se morar, que o Estado dá tudo. O que eles fizeram para melhorar a vida do povo? Olha, temos baixos impostos. Vamos aumentar os meus impostos, mas eu não vou aumentar os gastos com a máquina pública. Deixa eu fazer tipo um gráfico aqui, ó. Aqui são os impostos que era cobrado. E aqui eu gasto com a máquina pública, com privilégios. Então, eles foram pouco a pouco aumentando os impostos, mas os gastos com os políticos não aumentou, permaneceu o mesmo. O que eles fizeram? Investimentos. E aí foram aumentando na mesma proporção. Pouco a pouco eles foram aumentando os impostos. E aí sim, hoje, nesses países, o Estado fornece por quê? Cobra-se muito imposto, mas dá para o povo. Eles não ficaram ricos do dia para a noite cobrando muito imposto. Ninguém fica rico com os impostos lá nas alturas. Não vai ficar rico. Você vai ficar rico cobrando pouco imposto e depois você aumenta. Aí o país vai acabar crescendo. Do contrário, não. E eles não gastam com políticos, com privilégio. No Brasil, o juiz recebe mais de 100 mil reais. Tem milhares de juízes recebendo mais 100 mil. O militar, do exército, recebe uma bagatela. Político, então, nem se fala. Privilegiado. Se eu sou senador, quem é da minha família, mãe, pai, irmão, irmã, vai no Albert Einstein, hospital israelita, gasta o quanto for, é sem limite. Minha tia foi internada no Albert Einstein. E, graças a Deus que ela melhorou, mas ela pagou. Se ela fosse senadora, o povo pagaria. Se ela fosse senadora. É privilégio que os políticos têm. A gente está pagando para o Bolsonaro se curar, nunca mais paguei imposto na minha vida. Para todos os políticos, para todos os senadores, 81 senadores. Todos os ex-presidentes têm privilégios, todos. Direito a advogados, motoristas. Se o Bolsonaro, vamos supor, perde as eleições, ele perde, vamos supor, para o Lula, um exemplo, e o Lula volta. Ele vai ter direito a motoristas, advogados, carro. Oi? Isso é errado, né? Mas não tem que ter todo esse direito. Exatamente. O Lula tem, o Michel Temer, a Dilma, o Fernando Henrique, o Collor, o Itamar Franco. É privilégio. Isso não tem na Noruega, na Austrália, na Suíça, na Holanda. Isso não ocorre. E olha a qualidade de vida que eles têm lá. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, vai demonstrar que aquele país é melhor para se viver. Vai levar em conta, pode, a renda per capita. Ou seja, pega o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que foi produzida naquele país, o dinheiro que circulou, divide pelo número de pessoas. Vai dar uma renda por cabeça. Vê o índice de alfabetização, de escolaridade do povo. Vê a mortalidade infantil, a expectativa de vida. Com base nesses dados, a ONU divulga o IDH. Vai de 0 até 1000. Quanto mais próximo de 1000, melhor é para viver naquele país, naquela cidade ou região. Noruega, numa escala de 0 a 1000, tem 0,944. A Noruega, que é esse caso aqui, que eu citei, expliquei. Na Noruega, você tem saúde, segurança, educação, tudo público e de qualidade. Político não tem benefício nenhum. O único benefício é vale transporte.
que o político tem? Só. Acabou. E ainda o povo acha ruim. O povo fala, não, você tem que pagar do seu bolso o transporte. Não tem que ficar pagando o vale transporte. Aqui o povo paga tudo para política, até ex-político. Como ele falou, é absurdo. O cara foi presidente, vai ter até hoje. Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, dá aula em faculdade. Para que ele precisa? Se eu que dou aula no Estado não preciso, que dirá um cara que dá aula na faculdade? Ele tem esse direito. Austrália, 0,93. Depois Suíça, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Nova Zelândia. O Brasil está na economia do mundo que a gente viu. Olha o Brasil, posição número 79. Tem outros 78 países que a qualidade de vida é melhor que o Brasil. Isso em 2013. 78 países é melhor para se ver do que o Brasil. Absurdo. E o Brasil sendo uma das principais economias do mundo. A 9ª ou a 10ª economia do mundo. E na qualidade de vida, lá embaixo. Os Estados Unidos não estão lá no alto, apesar de ser a principal economia, por conta da saúde pública, que não tem. Não tem saúde, então... Na verdade, tudo é particular. Tudo é particular. Nesses outros países tem saúde pública. O cara do cara quebrar o braço, não tem hospital. Só para colocar o braço. Exatamente. Se você andando de ambulância, não pagou e precisa de ambulância, ela não te leva. Você fica. Tô morrendo. Morre. Não vai levar. Mas por isso que os Estados Unidos não estão lá no alto. Eu estava assistindo sobre depressão, e aí em um dos episódios, porque falou disso, eu comecei a lembrar. Uhum. Em um dos episódios, o cara literalmente deixa a perna dele, ele estava com uma ferida. Nossa. E ele deixa a perna dele chegar ao ponto de ter que amputar. O Renato não queria, não podia perder a aposentadoria, senão a família dele ia pra rua. É louco. Nossa. Caracas, é E ele triste. perdeu a perna. Meu Deus, coitado. Meu Deus, é triste. É triste ao ponto. É triste. É lamentável. Aqui no texto diz, que o Chile era melhor para se ver que o Brasil, que a Argentina é melhor para se ver que o Brasil, que a Argentina estava na posição de número 49, o Chile na posição de número 41. E o Chile vivenciou uma ditadura durante 20 anos de Augusto Pinochet, mas que teve um liberalismo econômico. Mesmo o Chile, com uma ditadura, era melhor para se ver do que o Brasil. Continuando, na página seguinte, temos outros gráficos sobre mortalidade infantil, para a gente dar uma analisada. Taxa de mortalidade infantil entre 2000 e 2010. O que está em azul é no ano de 2000, e o que está em laranjinha em 2010. E aí o Brasil como um todo, e é separado por regiões. Percentualmente falando, a cada 1.000 crianças nascidas, quantos morriam, mais ou menos? No Brasil, no ano de 2000, beirava 30%. Em 2010, 15%. Houve uma redução de praticamente metade, ou seja, diminuiu drasticamente a mortalidade infantil. No norte do país, de acordo aqui com o texto, também houve uma redução. Professor. Oi? Aqui no Brasil, a morte de, por exemplo, aqui em 2000, a morte das crianças tão alta, e esse é o fato de muitas idades que para a escola. Não, aí é de 0 até 1 ano. Imagina o bebê da facção. Não, aí é no caso... A criança vai ficar de 0 até 1 ano. No caso, a taxa de mortalidade infantil acaba sendo de 0 até 1 ano. Ou seja... Acha que a mortalidade infantil... Imagina um bebê, irmão. Aqui até completar 1 ano. Ou seja, faltou... No hospital não tinha respirador, no hospital não tinha medicamento, e a criança faleceu. No ano de 2000, cada 1.000 crianças nascidas... As crianças passadas, se agora, hoje em dia, tem essa tecnologia, tudo é criança nasce. Imagina antigamente, as crianças chegavam lá, exatamente. Imagina ser uma criança de 5 quilos. O meu enteado... Sim, exatamente. Por isso que em 2000 o índice era altíssimo. Era altíssimo. Imagina uma criança de 5 quilos. O meu enteado nasceu com 5 quilos. Eu nasci com 5 quilos. Normal. Não, cesárea. Eu nasci de normal, professor. Eu nasci com 5 quilos de normal. Nossa. 40 centímetros. Alta, caramba, nasceu grande. Por isso que a cada 1.000 crianças nascidas, 30% faleciam em 2000. Esse número baixou no Brasil inteiro. Olhando o mapinha ao lado, a gente vê aqui, norte, número elevado.
o maior número de mortalidade infantil era no Nordeste. Quase metade das crianças que nasciam no Nordeste não completavam um ano, 45% em 2000. Em 2010, baixou para 17%, mais ou menos. Ou seja, um índice elevadíssimo. Os menores índices estão na região Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O menor índice é do Sul. No ano de 2000, a cada 1.000 crianças nascidas, aproximadamente 21% não completavam um ano. Já agora, em 2010, pouco mais de 10%, 12%. Números baixíssimos. Temos uma disparidade de região para região. Mas o Brasil melhorou. Graças a Deus. O Brasil, a medicina como um todo, melhorou bastante. E diz aqui no texto, ó, na década de 90, era elevadíssimo. A cada 1.000 crianças nascidas, 70 morriam antes de completar um ano. Ou seja, um número elevadíssimo. Muito alto. Isso foi diminuindo com o passar dos anos. Outros dois mapinhas aqui, ó. Nos países ricos, a taxa de mortalidade infantil é sempre muito baixa. Peguemos, por exemplo, Islândia, 2%. Japão, 3%. Suécia, 3%. Noruega, 3%. França, 4,2%. Noruega não é só o primeiro IDH, como tem uma taxa de mortalidade infantil baixíssima. Lá cobra-se muitos impostos do povo. Ou seja, não é o fato de cobrar muito imposto que vai tornar o país rico. É o que o governo faz com aquele dinheiro. O norueguês talvez seja mais honesto que o político brasileiro para administrar os impostos. Difícil, professor. O brasileiro é tão honesto. Não, o norueguês, o político norueguês, tende a ser mais honesto que o político brasileiro para administrar o... Professor, como que é que você mora na Noruega? O Lula tá aí para provar isso. Noruega você paga muito imposto e até e o Não, político... mas quem que mora na Noruega é quem? Norueguês. Norueguês? Norueguês, norueguês. Nossa, nem que é isso. Norueguês. Tem que eu falar de Mongaguá, Mongaguense, é norueguês, Ou Noruega. Mas eu sei, acho que é Noruega. Noruega. Acho que é Noruega, se eu não estiver equivocado. Se o gentílico feminino, ou noregana. E aí, França, baixíssimo. Mortalidade infantil nos países pobres. Zâmbia, Somália, Libéria, Serra Leoa. Um valor elevadíssimo. Quase toda criança que nasce lá morre. Basicamente isso. No Brasil... Para que vai provar o apoio? No Brasil já temos aqui, ó, comparado com o país da América do Sul. O Chile tem o menor índice, Uruguai, Argentina. E o Brasil, 21%. Ou seja, outros países têm índice de mortalidade infantil menor que o Brasil. Aqui na própria América do Sul. E países menores, que alguns não têm acesso ao mar, por exemplo, têm índices até melhores que o Brasil. Alguma dúvida por enquanto, não para entender? Outra tabelinha na página ao lado, na página seguinte, analfabetismo e escolaridade. De acordo com o texto, o Brasil tinha uma taxa de analfabetismo em 2010 de 9,6% de pessoas, que vai responder a aproximadamente 14 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Isso, essa página mesmo, a página 368. Temos de acordo com o texto. Aí, de acordo com o texto, a taxa de analfabetismo funcional, ou seja, aquela pessoa que sabe ler e escrever, mas não consegue interpretar, raciocinar. A gente! Não, vocês não são analfabetos funcionais, né? Vocês interpretam. Eu tenho aluno na escola pública no Agenor que não sabe ler nem escrever. Eu tenho muitos alunos em escola pública... Ensino médio não sabe ler nem escrever. Alguém aprovou ele. A minha nota de sociologia aprova disso. Não, de fato, todo mundo deu 5. No Estado, em 2020, não, a sua nota de fato prova como o Estado é complicado. É sério? O que aconteceu em 2020? Eu não estudei lá. A Annalise nunca pisou na Agenor. O que aconteceu? Ela deu um erro burocrático. No Estado, em 2020, quando o aluno não apareceu, o que a gente fazia? 5. Nunca vi, por exemplo, o Felipe Piletti. Alguém viu? Não, é 5. 5 para ele, 5 para ele. Pronto, 5. A Annalise, por um erro burocrático, estava matriculada no Agenor. Para os professores do Agenor, a Annalise nunca apareceu, porque não fez trabalho, participou de aula, etc. Então, todos os professores, exceto sociologia, eram 5, porque não podia reprovar todo mundo, mesmo que não enviou nada. Então, 5, geografia, matemática, química, física, exceto o de sociologia. Só ele deu 8, mas ninguém deu nota maior. Por algum motivo, ou ele errou na hora de digitar,
Ou ele pesquisou, analisa, ou ele conhecia. Mas o ciclo doido é distante, cara. Então só ele. Aqui, ó. Ah, mas vai que ele usa no... Sei lá. Não, Ele distante não não é. Aqui, ó. Ó, vai que ele... Eita, meu braço aqui. Vai que, tipo... Na hora de estar ele foi 555 ali. Beleza. Pode ser que ele pode ter batido, mas se for... É que eu tava pensando aqui, que meus reclado lá em casa, que não tem apartamento. Entendi. Pode ser também. Mas é complicado. Justo sociologia que falam que os professores são meio doidões, chapadões. Pode ser, a sua visão política. Eu tenho uma colega lá no Rosélia Braga, que ela é formada em Direito e da Sociologia, também outra. E ela falou que no mestrado dela, em Humanas, segundo o que ela me disse, quase tirando ela, todo mundo fumava maconha. Era maconha daqui, maconha de lá, ninguém... estuda sociologia. É real, não? Na minha faculdade, como era meio presencial, só tinha poucos alunos, não tinha. Mas não tinha. Não, que você via. Não que eu via. Mas essa minha colega falou, na faculdade, no mestrado, tirando ela, todo mundo fumava maconha. Todo mundo. E lá era o seguinte, eu sou de ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Na festa, é A com B, B com C, é uma mistura. Uma mistureba nas festas. Ela falou que tem o seguinte, se uma pessoa chegar na outra, a pessoa fala, não, respeita. Se um cara chega numa menina, a menina fala, não, o cara insiste, acaba a festa, tira um cara, capaz de até bater no cara. Não é não, eles respeitam. Claro que não. É o certo. Mas ao mesmo tempo, o cara fica com a menina fica com a menina. Quando você vem aqui, eu falo, não. Isso. Mas ela me contou que em Humanas, é assim, a maioria dos professores. É tudo maconheiro, que, segundo o que ela me falou. Sim. E tudo, cara, de esquerda, a maioria de esquerda, ninguém é de ninguém. Eu vou fazer economia. Sociologia? Economia é uma mistura de humanas com exatas. Porque economia mistura conta, juros simples, juros compostos. Oi? Quero ser antropólogo. Aí você vai ter essa galerinha mais paz e amor, essa galerinha mais hippie. Eu sou uma minoria, eu sou humanas, eu sou Eu vivo no meio dessas pessoas. Professor, ela vai fazer economia. Aí tem que ser um dos grandes. Mas na faculdade de economia você estuda filosofia, ciência política. Estuda tudo. Então, Mas aí o JP vai ser policial. Se for pra analisar você. eu também não sou. Eu dou humanas e não sou, mas é a fama que leva. Parou, Vinícius, eu ainda vou acreditar. Não, é brincadeira, mas é brincadeira que a gente Eu não passa. gosto nem do cheiro. Eu também não suporto. Eu vivo no meio de pessoas que fumam maconha, o cheiro dela. É uma brincadeira que se faz com o professor de humanas, que todo mundo é cabeludo, barba por fazer, mas isso aí é só brincadeira. Quando eu fazia curso do professor de humanas também, ele era um cara tão barbudão, tipo, barbudo, careca, usava umas roupas largas assim. Eu sou professor de sociologia. Não, pior. Não, pior não é isso. Tipo, ele tava entrando numa sala que todo mundo ia se dar as Forças Armadas. Ele entra com cheiro de maconha. Com um cheiro de maconha. Nossa. Ele era de... História. Isso, história. Eu acho que eu sou professor de história. Pior, não era isso. Tipo, a sala era grandona. E lá atrás tinha dois moleques que já eram militares. O moleque levantou assim, ó, olhou pra ele, ficou olhando. É legal. É legal. Não é que é legal, é que ele entrou em um curso que só tinha pessoa que queria ser militar, já tinha militares lá dentro. Aí o cara ficou olhando, tipo... Pra você, só que pra você, só que o na militar... lei, está na lei. Está na lei. E desde o primeiro dia que ele entra até o último dia que ele sai... Nossa. A lei segue a teoria, agora você tanta coisa que deixa possível. Mas na lei diz, a lei a gente tem que cumprir. Dá para se mudar a lei, tem por deputados e senadores. Eu sou bom, mas tem tanta lei que os caras deixam passar como se nada tivesse acontecido e aplica numa coisa como se fosse um crime banal, sabe? Professor, mas a maconha, quando ela pega em pequena quantidade com uma pessoa, Pelo GC você passa. caso ela esteja fazendo, tipo assim, para uso próprio. É porte só. Não tem problema. Você assina um termo circunstanciado. E mesmo se a pessoa for pega fumando, também não tem problema. Mas o Jacunha falou que você tiver errado, você está portando. Isso, dá Se porte. baseado Mais de 100 gramas. Se ele já E tiver se bolado. você tiver com baseado? Não, é uso próprio. Ela vai como usuário. Isso. Vai usuário Mas não vai ter, Não, Ser usuário disso já de boa.
Não, mas não. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Não, jamais. Isso daí não pode. Até o cigarro que é legalizado é horrível. A minha sogra faleceu por conta do cigarro, décadas fumando. Fez a cirurgia, uma parada do pulmão. Olha, o Vinícius vai ensinar como Professor. Não. Só para continuar aqui, ó, mais dados. Analfabetismo funcional. Temos lá aproximadamente... aqui, ó, temos dados para a gente analisar. O grupo de pessoas de 15 anos ou mais e com menos de 4 anos de estudo corresponde a 20,3% nesse grupo e inclui analfabetos. Assim, o Brasil restringe-se a aproximadamente 80% de sua população plenamente alfabetizada. Apesar do Brasil considerar quase 100% alfabetizado, na prática, 80% sabe ler, escrever e interpretar, 20% mais ou menos da população brasileira não sabe ler, interpretar, raciocinar. Lê e não entende aquilo que leu. Nós pertencemos aos 80% que sabemos ler, escrever, interpretar. Eu percebo isso nas provas, todos vocês sabem, não tem nenhum aluno assim. Mas... Não é assim nas provas de matemática. Mas aí, no caso, é a leitura, a interpretação. A professora até Helena Fernandes pode confirmar isso. Só que temos, no Brasil, um número elevadíssimo de pessoas que sabem ler e escrever, só fazer o próprio nome. Acabou, não sabe interpretar. Se você dá algo para a pessoa, diz ler. O que você entendeu? Nada. A moça que trabalha na minha casa, ela só sabe escrever o nome dela. Então. Mas ela não sabe ler. E não sabe nem escrever. Analfabeto funcional. Exatamente. E ela veio me perguntar ainda, as coisas. Nossa, a mulher estava com suspeita de Covid, ela não veio assim pra mim. Ô, filha, o que está escrito na receita? Ela não sabe, não tem o conhecimento. Eu tirei máscara até de onde não tinha. Eu fui pegando máscara, sabe essas assim? Sei. A PFF, a KN95, tinha todas essas. Eu coloquei acho que umas 7 máscaras. Nossa. De tão desesperada que eu fiquei. Nossa, a proteção da proteção. Um enfermeiro que está no hospital cuidando de um paciente de Covid, eu coloquei 7 e o negócio. Eu não tinha um negócio. O negócio eu não uso porque não cabe na minha cabeça. Porque minha cabeça é grande. Por isso brincando, sério, não cabe, minha cabeça é grande. Não uso. O Pedro, ele ia ficar desnivelado. Não cabe, por isso que eu não uso. Não cabe. Assim, aí aqui... Porque tá mais então, só para terminar, essas últimas duas tabelas. Alfabetização. Temos aqui, ó, pessoas com 15 anos ou mais alfabetizadas. No estado de São Paulo, 92% alfabetizado, de acordo com a tabelinha aqui. No estado do Nordeste, 75% a 85%. Em Alagoas, menos de 75% alfabetizado. Estados com mais de 20% de analfabetos. Maranhão, Piauí, Paraíba, Alagoas. Estados com menos de 5% de analfabetos. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são estados que têm 96, 97, mais ou menos, da população alfabetizada, considerando os funcionais. Ou seja, aqui considera quem sabe ler, escrever, interpretar e quem sabe escrever o próprio nome. Esses são dados para a gente analisar. E o último dado, para a gente analisar, pessoas que frequentavam a escola no ano de 2011. Na rede pública, no total, 55 mil crianças, rede pública 43 mil, particular 12 mil, mulheres 28 mil, homens 27 mil, porque no Brasil acaba nascendo um pouco mais de mulher do que homens. A cada 100 mulheres que nascem 96 homens, mais ou menos. Acaba no Brasil nascendo mais mulher do que homem. E aqui, educação infantil, 7 mil, aqui 5 mil na pública, 2 mil na particular, 3 mil mulheres e 3 mil e pouquinho homens. EJA, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. No ensino superior, em 2011, tínhamos 6 mil pessoas. Na rede pública, 1.781. Em faculdade particular, 4 mil. Mulheres eram 3 mil e homens 2 mil e pouco. 3 perguntinhas, eu vou pedir que vocês façam as perguntinhas em casa, porque não vai dar tempo. Na opinião de vocês, quais motivos explicam o menor número de estudantes no ensino médio em relação ao fundamental? Ou seja, olha aqui, ó. No ensino médio, tínhamos 9 mil estudantes. No fundamental, 32 mil. Do pública, fundamental, que vai até o 9º ano, no Brasil inteiro,
27 mil, depois cai para 8 mil. No particular, 4 mil, depois cai para 1.300. Homens, mulheres, 15 mil e depois cai para 5 mil. Homens, 16 para 4, tem uma diminuição. Por que que ocorre? O que explica a maior quantidade de mulheres no ensino superior? Ou seja, por quais motivos vocês acham que tem mais mulheres do que homens no ensino superior? Vocês vão dar o motivo de vocês. Porque tem várias. Vamos responder verbalmente? Pode responder. Não precisa responder, que eu já sei sua resposta. E aponte, converse com os colegas sobre essa realidade e aponte quais perspectivas que vocês esperam para a educação no país para os próximos anos, né? Professor, a gente não pode discutir isso. Realmente, os homens Podemos discutir. Nossa.